Boa noite, boa noite. Senta aí, pessoal. Ficou bom? Tá bem encaixado? Muito bom. Agora é cameraman. Senta aí, Paulinho. Quero te ver hoje. Tudo bom? Firme? Graças a Deus. Vai tá linda agora. Hã? Você pintou o cabelo, né? Não? Então, tá. Achou que eu não ia perceber. É. Tá me testando, mas não consegui. É, testando. Mas o Senhor é mais. O Senhor é maior e contou pra mim. A gente está na nossa campanha do Obed-Edom, né? Eu, dando uma lida aqui, eu tive aqui um novo insight, vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou ler rapidamente, vocês não precisam abrir, tá? 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 13. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Então, só até aqui, só esses dois. Então, o que eu conjecturei aqui? Que a arca era a bênção, né? Era a presença de Deus, a bênção que Davi precisava. Davi pediu para que levassem até a casa dele. E no caminho ele sacrificava, o pessoal sacrificava e ele dançava. Então a primeira coisa aqui que eu entendi é que a arca saiu de um lugar e foi para outro. Ou seja, a sua bênção ela está em outro lugar e você está caminhando em direção a ela. E esse caminho chama-se processo. É o que você passa. Só que durante o processo você precisa fazer igual Davi. Davi, o que ele fez? Sacrificou. O que é o sacrifício? Nada mais é daqui dar alguma coisa. E dar o quê? O princípio de dar é um dos princípios da prosperidade. Mais vale dar do que receber. Não é só dinheiro, é conhecimento. Você poder sacrificar alguma coisa sua para alguém. Você ajudar o seu próximo. E também é dinheiro, né? Se você pode ajudar financeiramente, ajude. Mas o grande ponto é que a gente dá muito pouco. A gente pode fazer mais e não faz. Basta você fazer essa pergunta para você mesmo. Quando foi a última vez que você ajudou uma pessoa que chegou a mudar a vida dela? Basta você fazer essa pergunta para você mesmo, que você vai saber se você está dando o suficiente ou não de si. Claro que quem transforma a pessoa é Deus, mas quando você deixou Deus te usar para você alcançar uma outra pessoa, você precisa pôr para fora aquilo que você tem passado. Porque mais pessoas têm passado por isso. E se você não fala, a outra pessoa não sabe. Então quando você fala, você é um testemunho vivo. Mesmo que ainda você esteja passando pelo seu processo. Você precisa falar, você precisa pôr para fora aquilo que está dentro de você, aquilo que é a experiência que só você viveu. Eu já usei esse exemplo aqui outras vezes. Eu dei um exemplo de uma mulher que foi estuprada. Eu não posso ajudar essa mulher. Eu posso ter uma baita de uma boa vontade, mas eu não posso ajudar essa mulher, assim como uma outra mulher que passou por essa situação pode conversar e ajudar. Então é importante que a gente ponha para fora. A gente nunca sabe quem está ouvindo. E eu vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, do YouTube. A gente está gravando pelo YouTube. O YouTube é uma das coisas que está me deixando muito feliz. A gente saiu de 2, 3 visualizações para 63, 64, isso da live, né? 63, 64 da live. Então, é um crescimento assim extremamente exponencial, né? Então, se você pegar aí, acho que tem 2 ou 3 semanas, sair de 2, 3 visualizações para 63, 64, é um crescimento muito exponencial. Isso tem me alegrado muito. Então, o que eu tenho... Oi? Um avanço. A gente precisa comemorar os avanços, né? E toda vez que a gente comemorar um avanço, André, a gente precisa nos comparar com a gente mesmo e não comparar com outra pessoa. Porque se eu for comparar 64 visualizações com quem tem milhões, é muito pouco. Mas se eu for comparar comigo mesmo, eu estou muito bem, eu estou muito feliz, porque eu saí de 2, 3 para 60. Então,
É bastante. Fora os shorts do YouTube, que chegou a bater 1000 alguns vídeos, né? A maioria fica entre 300, 400, mas é bastante. E a gente precisa se comparar com a gente de ontem. Se comparar com nós mesmos de ontem e não com outras pessoas, que assim a gente vai medindo o nosso avanço diário. Então a gente precisa compartilhar as nossas experiências para ajudar os outros. E aí toda vez que a gente compartilha, sempre vem alguém para criticar, e isso às vezes nos para. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo no YouTube. Uma pessoa comentou assim: é mais um querendo vender curso de como ficar rico. E aí eu respondi para ele: aqui a gente não está vendendo nada, a gente só está compartilhando a experiência que a gente aprendeu, um pouquinho que a gente aprende, a gente compartilha. Mas se quiser, se quiser faz o Pix aí, sabe? A gente julga sem pesquisar. E isso não é só pessoas, é tudo. Na era da informação a gente não vai atrás para perguntar, por isso que esse tanto de fake news. Nós somos enganados porque nós queremos. Então a gente confia naquelas coisas que chega pra gente no zap, né? E a gente vai confiando, vai confiando. E aí a gente não vai atrás. Principalmente na época de eleição, né? O que mais tem, né? Tal candidato falou isso, tal candidato falou aquilo. Mas aí, eu pelo menos não fui atrás, porque eu também não estava... Mas quando a gente às vezes tem dúvida, não pesquisa, não vai a fundo, não vai ver a fonte. Né? E isso é um grande erro nosso em várias áreas. Então a gente não só julga pessoas, mas como a gente toma algumas verdades para nós que não são verdades. Ou a fonte é duvidosa, né? Tem até um ditado popular, que uma mentira dita várias vezes vira uma verdade, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. E quem é que vai te criticar? Quem te critica é sempre quem está abaixo de você. Esse rapaz que comentou no YouTube, eu cliquei no perfil dele. Ele não tem nenhum vídeo. Então, quer dizer, ele não está produzindo nada, mas está querendo criticar quem produz. Falta do que fazer. Mas a crítica vai ser sempre assim. E ainda vão falar que é crítica construtiva, mas não é. Mas a construtiva é só de quem construiu. Se a pessoa que não construiu está querendo criticar, não vale a pena você escutar. Né? Então, a gente precisa saber filtrar e também entender esses julgamentos que nós mesmos fazemos. Né? Porque senão a gente vai julgando, sem pesquisar a fundo. Né? Vamos pesquisar mais a fundo. Uma outra coisa aqui que foi interessante, que eu tirei desse trecho, além do princípio de dar, Davi ele dançava enquanto a arca vinha. E ele dançava para honrar a Deus. Ou seja, ele estava praticando o princípio da honra. A honra, ela antecede a sua bênção. Se você não honra, o milagre ele não acontece. Você precisa honrar para que ele aconteça. Isso é incrível, porque você só vai conseguir viver isso se você honrar antes. Você honrar a Deus, você honrar a pessoa que te ajudou. Dar honra é um dos princípios da prosperidade. E a gente pratica muito pouco esse princípio. E quem desonra não vive a bênção. A desonra não vive a bênção. Então é muito interessante isso, porque se você quer viver bênçãos, você quer viver milagre, viva por princípios, aplique os princípios na sua vida. E os princípios, a maioria deles transcendem qualquer tipo de religião, por isso que você vê, por exemplo, pessoas de outras religiões prósperas também, porque eles transcendem. E aí quando você vai pegar a vida da pessoa, você percebe que ela está aplicando princípios que estão na Bíblia. E a gente que crê na Bíblia e tem acesso a ela, não cumpre. E eles estão lá. Né? É engraçado isso, né? Recentemente eu escutei até o Thiago Nigro falando que os cristãos que ele perguntou, se ele tivesse perguntado para mim, essa seria a resposta, quantas vezes a pessoa já tinha lido a Bíblia? E aí a maioria, acho que quase todos que ele perguntou, falou não, e eu também não. E é engraçado, porque você tem a Bíblia, você tem o manual e você não lê. Né? Eu pelo menos leio algumas histórias, alguns trechos, mas não acesso, né? E a gente tem o manual na nossa mão e não vai a fundo nele. E reclama depois, né? E depois a gente reclama que não tá dando certo, não sei o quê, mas você não foi lá no manual.
É igual o manual da geladeira, ninguém leu, só pôs na tomada. Né? Do carro também. Manual do carro. Ninguém pega. Meu, apareceu um Reels para mim essa semana, incrível. Acho que era 92 o ano. O cara foi comprar uma Saveiro e aí ele achou muito caro. Aí, em vez dele comprar a Saveiro, ele comprou todas as peças originais, mais o manual, e ele mesmo montou. Aí, tipo, acho que era 10 mil na época, ele custou 5 comprando todas as peças e montando. E aí, depois ele teve até dificuldade de registrar o carro, tanto que mudou a lei por causa desse cara. Porque a lei até então não permitia que você registrasse um carro autônomo, porque ele que construiu. Depois disso, mudou a lei e você pode, desde que você tenha todas as notas fiscais de compra da mercadoria. Então, esse cara leu o manual, né? Ele montou um carro. Ele gastou muito tempo, foi à toa, né? O tempo que ele economizou, acho que ele gastou 8 meses montando, se eu não me engano. Foi muito tempo, mas é interessante, né? A única história que eu conheço que leu, E foi reportagem da televisão mesmo, era verdade mesmo. Foi reportagem da televisão. Doideira, né? Logo após o princípio da honra, quando você dá honra, né? Existe o princípio da gratidão. Sem a gratidão, você não enxerga o milagre que você vive. Você só vai enxergar o milagre que você viveu quando você pratica a gratidão. Se você não for grato todos os dias, se você não for grato pela sua vida, se você não for grato por tudo, você não enxerga o milagre que você vive. Só enxerga o milagre quem é grato. A gratidão, ela gera o favor de Deus. A ingratidão, ela não gera. Não tem como você viver algo novo sem ser grato pelo que você já tem. O novo, ele não vem, porque você não sabe, você não é nem grato pelo que você tem, como é que vai vir algo novo e melhor? Então você precisa ser grato pelo que você tem, para que venha algo novo e melhor na sua vida. E você cumprindo esses princípios, o princípio de dar, o princípio da honra, o princípio da gratidão, não tem como não andar para frente a vida. A vida vai andar. A vida vai andar para frente. A honra, a gente aplica ela mais em público, dando ênfase à pessoa ou a Deus, enfim, que te ajudou. E a gratidão mais em particular. Você pode ser grato a alguém sem precisar estar expressando. Quando você expressa, você aplica a honra. E o mais difícil é ser grato durante esse processo, enquanto a arca está chegando, né? Aí é que é difícil você ser grato. Eu vou te dar um exemplo, eu já contei esse exemplo aqui. Durante esse processo, geralmente a gente gosta de se fazer de vítima, em vez de ser grato. Mas imagina só essa história, não sei se vocês lembram quando eu contei. Imagina um filho chorando a perca do pai. É uma dor, né? Uma dor muito difícil. E só quem já passou sabe quão dói. Mas imagina um cara que não teve pai e a única coisa que ele queria na vida era sentir aquela dor, porque significa que ele teve um pai na vida. Então, mesmo durante a dor que você está sentindo, você precisa ser grato, mesmo que seja a perca de um pai. Por quê? Porque você teve tantas outras pessoas que não tiveram um pai e só queriam ser gratos por ter sentido aquela dor. Então, quando tudo está acontecendo, tudo está desabando, a gente não entende, a gente não é grato. E quando a gente consegue ser grato pelas coisas estarem desabando, é quando o reboliço começa a acontecer. Porque você começa a entender o porquê que você está passando por esse processo, o porquê que você está passando por essa dor. Aí quando você começa a entender por que você está passando por essa dor, você começa a aprender. Quando você aprende, você fala para outra pessoa, você já está aplicando o princípio de dar, você já está dando o seu conhecimento, a sua experiência. Quando você vê, já passou. E esse vendaval, essa dificuldade que veio, ela não foi para te derrubar, foi para te deixar mais forte. Foi o seu aprendizado. Não tem como você falar de uma coisa só de ouvir falar. Você precisa ter experiência. Porque senão você vai ser mais um da crítica construtiva que não construiu nada. Então você precisa ser grato por essa coisa que você está passando, você precisa ser grato por essa dificuldade, porque é isso que vai te dar know-how, é isso que vai te dar autoridade para falar sobre isso. Então a gratidão na dor é essencial.
E demora um período para a gente descobrir isso. Primeiro a gente se revolta. A gente é bravo. Né? A gente se revolta. Né? A gente não entende. A gente se faz de vítima, né? Oi? Tá revoltado até hoje? E aí a gente não consegue ser grato. A gente não enxerga. E todo mundo, nós já falamos disso aqui, o nosso cérebro é programado para nos fazer de vítima, para querer deixar a gente no conforto. Mas quando você entende o que você está passando, e você for grato por isso, é exatamente nisso que você está passando que você vai ajudar o próximo. Você precisa agradecer hoje pela dificuldade que você passou. Senão você não vai ajudar o próximo. Então, se você celebrar a tempestade que você está vivendo, celebra essa tempestade. Agradece ela. Ela está forjando o teu caráter. Essa tempestade, ela está forjando o teu caráter. Você precisa dela para ter autoridade para vir aqui e ajudar o próximo. Senão você não vai conseguir ajudar o próximo. Eu demorei muito tempo para entender porque muita coisa estava acontecendo na minha vida. Mas quando eu comecei a entender, começou a fazer sentido e começou a me dar autoridade. Eu comecei a criar uma casca para poder ensinar os outros. Porque eu passei. Não é mais do que eu ouvi falar. Eu passei. Eu vivi milagres. Eu vivi. Eu posso contar dos que eu vivi. Eu não preciso vir aqui também e contar só dos outros. Eu posso contar os meus, porque eu vivi, porque eu passei. Porque quando eu comecei a parar de me fazer de vítima, eu comecei a celebrar a tempestade que eu estava passando, eu comecei a ser grato por ela, e aí eu comecei a ver e enxergar cada milagre de cada dia que eu tenho passado. Então, o milagre, ele só vai surgir depois de um problema. Depois de um problema. A doença, ela só vai sumir, o câncer só vai ser curado porque o câncer é um problema, senão ele não vai ser curado. Aí é que é o milagre. Então celebra, agradece o teu problema. Se você está com um problema financeiro, agradece ele. Porque você só vai poder vencer e prosperar porque você passou por esse problema. E aí que vai se chamar um milagre. Então, para viver um milagre, precisa ter um problema. E a gente está num país de problema. E sabe quem é que fica rico? Quem resolve o problema. Simples. É verdade. É verdade. Você quer ficar rico, você resolva um problema. E aí o Brasil é o país que mais tem problemas a serem resolvidos. Basta você resolver. Então, quer ficar rico? Resolva problemas. Passando a tempestade, vem o milagre. Não tem como o milagre vir sem a tempestade, sem a dificuldade. Porque senão não chama milagre. Ele só vem depois. E a partir do momento que você dá graças por isso. Eu vou ficar por aqui no dia de hoje. Pessoal da internet, obrigado. Se você está vendo no YouTube, se inscreve no canal. Se gostou, deixa o joinha, compartilha com mais pessoas. Obrigado.